Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 12 ao 16, que nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse texto, Jesus faz duas perguntas aos seus discípulos. Uma, quem o povo diz ser ele, Jesus? E são respostas totalmente erradas, porque são pessoas que não conhecem Jesus. E aí depois, então, ele traz a pergunta: quem, mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro e os demais discípulos que estavam com ele sabiam quem ele era, porque conviviam com ele. Talvez você não saiba realmente quem Jesus é, porque você ainda não convive com ele, talvez ainda não tenha uma vida firmada nele. E por isso, muitas vezes, nós seguimos as orientações, as informações, os pensamentos daqueles que, sim, são a maioria, daqueles que não seguem a Jesus. Como aqui na primeira pergunta. Uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros Jeremias ou algum dos profetas, mas ninguém informou corretamente quem ele é. E aí vem a pergunta, e vocês? E a minha pergunta para vocês que nos assistam é que quem vocês dizem que Jesus é? Essa é a pergunta. Quem vocês dizem que Jesus é? O que você acha que Jesus é? O que você reconhece ser Jesus? Como? E eu vou te informar, independente do seu pensamento, do seu entendimento, você só conhece profundamente uma pessoa quando você convive com ela. E aí quanto mais tempo de convivência, mais você vai estar conhecendo essa pessoa. E assim também com Jesus. Pedro, quando traz essa resposta, é porque ele convivia com Jesus, ele sabia quem Jesus era. Antes, quando Jesus chama ele não quis, porque ele não conhecia Jesus. Mas quando ele passou a conviver, a conhecer, a ter comunhão com Jesus, ele pôde reconhecer que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para morrer em nosso lugar, para nos resgatar e nos conceder a vida eterna. Esse é Jesus. Eu não sei qual o seu entendimento de Jesus, mas eu quero te falar que você vai conhecer realmente quem é Jesus quando você conviver com ele. A sua comunhão com ele, a sua vivência com ele vai te fazer reconhecer quem realmente ele é. Você pode ter essa certeza pelas pessoas que você conviveu. Uma coisa é você conhecer a pessoa de nome, de vista. Outra é quando você convive com ela. Então pense sobre isso, reflita sobre isso e que você possa estar colocando a sua vida diante do Senhor, porque somente Ele pode nos salvar. Quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta de Jesus. Ele perguntando, para você, para que você possa meditar, refletir sobre isso. Pense nisso, reflita e tenha um bom entendimento de quem é Jesus, porque Ele quer
te salvar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos conceder a vida eterna, e vida eterna somente em Jesus. Que o Senhor nos conceda uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.